E o tratamento do glaucoma ele exige que o paciente tenha acesso facilitado à tecnologia na forma de remédios, equipamentos e técnicas que juntos ajudam no controle dessa doença. Vamos ter agora uma conversa muito importante sobre as opções de tratamento para o glaucoma. Vamos receber agora nossos convidados, Vilma. Isso. Conosco aqui na tela, nós temos 3 convidados muito importantes que nós agradecemos muito a presença por estarem aqui conosco. Temos Eduardo Davi Gomes de Souza, que é farmacêutico, especialista em bioética e em economia da saúde, é servidor efetivo da carreira do desenvolvimento de políticas sociais, e aqui representa a Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a CONITEC, desde 2019, e atualmente é assessor técnico do gabinete da Secretaria. Eduardo, muito obrigada por estar aqui conosco. Temos também o prazer de receber a senhora Isabela do Carmo Gomes, da Gerência Geral de Medicamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Seja bem-vinda. Também, representando a parte médica, nós temos a nossa colega oftalmologista, Cristiana Hilgert, que é mestre e doutora em oftalmologia, coordenadora do Serviço de Residência Médica, chefe de departamento de glaucoma da Santa Casa de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vinda, Cristiana. Prazer estar aqui com vocês. A nossa conversa ela trata de tecnologias para o tratamento do glaucoma. O termo tecnologia é bastante amplo e a gente gostaria de ouvir do Eduardo Davi, começando a explicação que são tecnologias em saúde. Por favor, se puder fazer a sua autodescrição, Eduardo. Obrigado. Claro. Boa tarde a todos, pessoal. Eu sou Eduardo Davi, eu sou um homem branco de cabelos curtos, uso barba. Estou me apresentando de casa, usando um paletó preto, usando uma camisa cor-de-rosa, tá bom? É muito bom essa oportunidade de estar aqui com vocês. Então, a gente está falando aqui nessa mesa agora sobre as tecnologias inovadoras, né, para o diagnóstico, o tratamento do glaucoma. A gente tem uma série de inovações já há um bom tempo, né, acessíveis aí nos mais variados pontos de atenção à saúde da pessoa, né, sejam eles no ambiente privado, no ambiente do Sistema Único de Saúde, né, e nós temos uma perspectiva grande, né, de novas tecnologias chegando no mercado, sendo avaliadas pela nossa agência reguladora, né, que é a Anvisa, e com essa possibilidade, né, com essa perspectiva de serem gradualmente implementadas, né, no sistema complementar privado de saúde e também no nosso SUS, nosso Sistema Único de Saúde, né. Então, a gente tem essa oportunidade de estar dialogando, né, anualmente sobre essas tecnologias que chegam. E mais importante do que isso até, né, é dar vazão a essas necessidades, a essa demanda de saúde que se apresenta pela nossa população com baixa visão, ou com um diagnóstico já feito, né, já fechado do glaucoma, para que eles entrem, acessem essa rede de atenção e passem a ser acompanhados, né, por ambulatórios, por hospitais que provejam, né, esse cuidado continuado, né, esse acompanhamento. Então, tão importante quanto discutir as tecnologias inovadoras que chegam, é a gente discutir o acesso daquelas que já estão implementadas, né? Eu posso seguir na apresentação, falando mais um pouquinho, ou vocês vão a dinâmica por perguntas? Pode seguir, se você tiver alguma outra observação a fazer, pode seguir. Nós temos algumas perguntas para vocês interagirem, até porque tem alguns momentos que tem uma interface aí, Anvisa, e incorporação de tecnologias, né? O que passa pela Conitec e o que passa pela Anvisa, mas pode seguir, por favor. Claro, Vilma, obrigado. Então, eu vou falar mais um pouquinho e a gente depois passa para uma parte mais dinâmica, que é essa das perguntas e respostas, dessa troca, né, dessa articulação entre nós aqui. Então, no âmbito do SUS, o que nós temos que dirige de uma forma mais geral o cuidado que é prestado, né, no âmbito do Sistema Único de Saúde para a população que precisa, né, para a população que vai em razão de uma deficiência, de uma dificuldade de enxergar, de alguns sintomas, de um quadro sintomático que ela tem, ou até se ela foi contemplada pela oportunidade de um rastreamento, né, de uma triagem, e a ela foi dada a indicação de buscar uma assistência mais especializada, a gente tem preconizado algumas espécies de documentos que norteiam esse cuidado no âmbito da rede de atenção à saúde, né? Um exemplo, né, um modelo desse tipo de documento que norteia o cuidado são os nossos protocolos e diretrizes, né, do Ministério da Saúde,
que servem como base até para que os próprios estados, para que os próprios municípios, para que os próprios serviços, os pontos de atenção, né, os ambulatórios, as clínicas especializadas, os hospitais, em algumas localidades, até no âmbito da própria atenção primária à saúde, né, quando ela oferta essa possibilidade de triagem oftalmológica, nós temos os protocolos e as diretrizes. Para o glaucoma, nós temos um PCDT, um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do glaucoma, né? A última versão dele, a versão que está vigente, ela foi publicada em dezembro de 2023, né? É uma versão atualizada mais recente, e ali a gente estabelece de uma maneira geral esse norte, né, que pode servir como base, como modelo para o desenho de linhas de cuidado no âmbito das redes de atenção à saúde, né? Por redes de atenção à saúde, a gente está falando desse espaço, né, territorializado e hierarquizado de pontos de atenção à saúde, que vão incluir as UBS, né, as unidades básicas de saúde, as clínicas especializadas, os ambulatórios oftalmológicos, né, que podem ser clínicas específicas individuais, ou elas podem estar integrando esses ambulatórios dentro de hospitais gerais, né, e aí tudo isso forma um conglomerado ao qual a gente dá o nome de rede de atenção à saúde, né. Geralmente, a porta de entrada da pessoa no âmbito do SUS é a unidade básica de saúde, e de acordo com as suas necessidades, né, ele vai sendo referenciado para aquele ponto da atenção que pode lhe garantir o melhor cuidado de acordo com o que ele está precisando, né? Então, de uma maneira geral, é isso, é assim que funciona. A gente tem no nosso protocolo, tá, Vilma, estabelecidos ali alguns dos cuidados para a pessoa já diagnosticada, e a nossa perspectiva é, na medida que essas tecnologias inovadoras vão sendo avaliadas pela nossa Anvisa, né, vão entrando no nosso mercado nacional, a gente tem essa oportunidade de discussão no âmbito da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a Conitec, para que essa tecnologia venha a ser efetivamente incorporada ao sistema, né, e para que a nossa população no âmbito do SUS tenha o devido acesso. Ótimo. Foi muito esclarecedora a sua fala, Eduardo Davi. E quando a gente pensa realmente assim, vamos imaginar, surgiu um tratamento novo ou um tratamento se foi considerado custo efetivo para que seja usado nessa população. A partir desse momento que a Conitec admite isso, inclui isso no tratamento, eu gostaria de ouvir de você, Isabela, qual é o papel da Anvisa a partir do momento dessa incorporação? Bom, Vilma, eu primeiramente vou fazer minha autodescrição aqui para todos que nos acompanham. Eu sou uma mulher de 41 anos, de pele clara, com cabelos castanhos claros na altura do ombro, cacheados, e estou vestindo uma blusa preta de mangas longas, com óculos de hastes avermelhadas. Bom, na verdade, o papel da Anvisa, no contexto da oferta de tratamentos, né, de alternativas terapêuticas e de tecnologias em saúde, ela vem antes da Conitec. Então, o principal papel da Anvisa nesse contexto é fazer o registro, né, é possibilitar que uma empresa venha a comercializar esses produtos no mercado nacional. Então, a prerrogativa da Anvisa, ela vem ela prevém da Lei 6360, onde traz a previsão de que qualquer produto destinado ao tratamento ou ao diagnóstico de qualquer condição clínica, ela precisa de um registro no Ministério da Saúde. Então, a Lei 6360 ela é de 1976, então, desde 76, a gente tem a previsão de que um produto, para ser comercializado no país, ele precisa ser registrado pelo Ministério da Saúde, e com a criação da agência em 99, essa atribuição passou a ser, então, da Anvisa. Então, o papel da Anvisa na disponibilidade de alternativas terapêuticas, ela precede o papel da Conitec. A Anvisa, ela, então, faz a avaliação, aí você falou um pouco da questão da relação custo-efetividade. Na avaliação da Anvisa, a gente utiliza outro termo. A gente faz a avaliação de benefício-risco. Então, a gente avalia quais são as evidências de segurança, eficácia e qualidade da tecnologia que está sendo proposta para registro, e aí eu falando em termos de tecnologia, porque a gente pode estar falando de um medicamento, que é a área que eu atuo, mas a gente pode estar falando também de um equipamento para diagnóstico ou de um equipamento para uma cirurgia. Então, tudo isso passa
pela atribuição da agência. Então, o papel da agência é fazer a avaliação das evidências de segurança, de eficácia e de qualidade daquela tecnologia para, então, permitir conceder o registro para que a empresa possa, então, comercializar esse produto, disponibilizar esse produto para a população. Depois do registro pela Anvisa, a gente tem, no âmbito dos medicamentos, né, a gente tem a concessão do registro de preço pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, a CMED. Depois da concessão do preço, a gente tem o produto disponível para ser comercializado no mercado e a avaliação pela Conitec para a possibilidade da incorporação. Então, falando em novas tecnologias, né, pensando aí na cadeia de logística, até que esse produto seja descoberto e até a chegada desse produto como uma alternativa terapêutica para a população, o primeiro passo que a gente precisa não é nem a ação nem da Anvisa, não é nem a ação nem da Conitec, nem do Ministério da Saúde. É uma ação de uma empresa interessada em trazer esse produto para o mercado nacional, que ela busque, então, o registro do produto apresentando as evidências de segurança, eficácia e qualidade. Perfeito. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a experiência na ponta do atendimento médico junto ao paciente. A gente queria que a doutora Cris Hilger, nossa colega e amiga, falasse um pouquinho. Cris, é comum a gente receber questionamentos de pacientes sobre tratamentos sobre os quais eles ouviram falar, né? Alguns deles até com alguma conotação e alguma evidência médica, mas outros nem tanto, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua experiência na Santa Casa aí, na sua cidade, no atendimento dos seus pacientes, como é isso no dia a dia, né? Muito boa tarde a todos. Eu vou começar com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de meia idade, branca, de 57 anos, tenho cabelos castanhos claros, estou vestindo um blazer claro. Bom, essa ideia de falar o que a gente sente realmente na ponta é muito importante, né? Visto que a gente tem tido essas novas tecnologias incorporadas e acessíveis aí ao paciente, inclusive, né? Brevemente do SUS também. Mas o que a gente realmente tem que trabalhar muito é o controle da pressão intraocular do paciente para a manutenção da visão e da qualidade de vida desse paciente. Então, não é incomum o paciente vir nos questionando tratamentos e medicações que vão desde crendices populares, né, de vitaminas ou algum tipo de tratamento que eventualmente eles veem aí na internet, e também avanços tecnológicos que têm tido bastante realmente na área do glaucoma, e muitos deles ainda sem uma comprovação da efetividade ou do custo-efetividade. E nem sempre o que aquele paciente necessita, aquele paciente em especial necessita, é uma ferramenta, um tratamento que está indicado para o nível do glaucoma que ele está, no estágio do glaucoma. Então, a gente tem que realmente caracterizar se o paciente está no estágio em que ele tem um glaucoma inicial e estágios até mais tardios do glaucoma, em que eles, muitas vezes, buscam uma resolução para a perda de visão que já aconteceu. Então, nós temos um trabalho muito grande em informar, em educar esse paciente. E talvez o mais difícil seja escolher dentro do que a gente tem disponível qual seria a melhor alternativa para esse paciente, usando, na verdade, todas essas ferramentas e esses tratamentos que estão disponibilizados agora, com as limitações que a gente tem, principalmente na rede pública. A gente sabe que a gente não tem medicações combinadas, pelo menos assim, na nossa realidade lá em Campo Grande. Os pacientes conseguem os colírios, mas sempre são fragmentados, não existem combinações físicas, então fixas, né? Então, muitas vezes eles têm que usar 4 tipos de colírios diferentes, pingando várias vezes ao dia. Então, são barreiras que a gente realmente tem que enfrentar, e nem sempre a gente tem acesso também, né, apesar do laser, do SLT já ter sido incorporado, né, com esse trabalho tão importante que o CBO, junto à SBG, fez na Conitec, nós temos ainda uma limitação para aplicar esse tratamento, né? Nem sempre em todos os lugares a gente tem códigos adequados que a gente realmente possa fazer com que isso chegue na ponta do nosso paciente que necessita ali no SUS. Muito bom. Muito obrigada, Cris. E agora eu queria voltar com a Isabela
Nós estamos aqui falando de incorporação de procedimentos e de tratamentos. Eu gostaria de ter todos na tela. Obrigada. Isabela, vamos falar do oposto agora. Vamos falar da retirada. Muitas vezes, algumas medicações que os pacientes vêm fazendo uso por anos, que são de tratamento crônico, são retirados do mercado. Como a Anvisa regula isso? Por que eles saem? Como é o regramento para que isso aconteça? Bom, Vilma, como eu falei, o primeiro passo para um produto ser disponibilizado, a gente precisa ter a intenção de uma empresa, a detentora do registro do produto em comercializá-lo. Depois que o produto está no mercado, a Anvisa faz o acompanhamento de farmacovigilância e qualquer sinal ou qualquer problema de segurança, eficácia ou qualidade daquele produto podem desencadear uma medida regulatória da retirada daquele produto do mercado. Então, do ponto de vista regulatório, as motivações para que eu retire aquele produto do mercado seria por uma questão, algum problema de segurança, algum problema na eficácia daquele produto ou algum problema de qualidade. Entretanto, a gente tem alguns detentores de registro que, por iniciativa própria, retiram o produto do mercado. E aí a gente não pode, a Anvisa não tem ferramentas legais para obrigar aquele fabricante, aquele detentor do registro, para manter o produto no mercado. Então, é muito importante as iniciativas de viabilizar a concorrência e o registro de medicamentos genéricos e de medicamentos similares, para que eu aumente aí os players e os detentores de registro no mercado, para que eu tenha mais de um fornecedor de um medicamento com características semelhantes, porque isso pode reduzir os riscos de ter a retirada de um produto do mercado por iniciativa do detentor do registro e privar um paciente de uma terapia que é segura, eficaz e de qualidade. Então, na verdade, a maior parte das vezes que a gente tem produtos sendo retirados no mercado não são por problemas regulatórios, não são por problemas de iniciativa da Anvisa, mas sim por iniciativas dos detentores dos registros que retiram voluntariamente os produtos do mercado por não terem mais interesse comercial. Então, muitas vezes, a indisponibilidade desses produtos no mercado não tem, de fato, uma relação com a segurança, a eficácia ou a qualidade daquele medicamento, muito mais o interesse comercial ou a ausência de interesse comercial por parte dos detentores do registro. Esse é um assunto extremamente importante que nós, da sociedade médica, discutimos com vocês, porque é relevante nós observarmos. Porque quando nós falamos de uma medicação, porque quando a gente fala de medicação, a gente está falando aqui de tratamento de glaucoma, mas a gente também está falando de examinar esse paciente. Então, a gente está falando desde o colírio anestésico, do corante, nós estamos falando da linha inteira que a gente precisa, né? E quando a gente tem uma retirada de algum produto no mercado, às vezes o mercado não está preparado para substituir aquele que foi retirado. Então, realmente, nós, sempre que possível, nós conversamos com a Anvisa nesse sentido, de que nós, como sociedade, representativos, possamos ser avisados quando da solicitação, para que a gente também se organize, aponte as falhas e converse com os médicos, no geral, para que eles saibam disso de antemão, para fazerem as substituições quando necessárias, ou que nós avisemos o mercado de que realmente vai haver uma falta, né? Então, esse é um aspecto muito importante e o bom relacionamento com vocês é fundamental para nós. Muito obrigada, Isabela. Excelente. E dando continuação nessa discussão, eu queria conversar mais um pouquinho com o Eduardo Davi. A gente sabe que existem problemas que afetam o atendimento no SUS, mas a gente também sabe que existem importantes resultados que têm afastado milhões de pessoas da cegueira causada pelo glaucoma. O que a gente pode falar sobre aprimoramento do Programa Nacional de Glaucoma, Eduardo? Como melhorar esse programa, que já nos ajuda muito? Perfeito, gente. É muito importante, né? A doutora Cris trouxe algumas limitações, algumas diferenças, né? Algumas iniquidades que o próprio sistema público tem em relação ao que o sistema privado às vezes oferta, né?
E eu diria que mesmo dentro do sistema público a gente tem bastante heterogeneidade, né? Algumas localidades conseguem se organizar melhor, né? Algumas secretarias de saúde conseguem se organizar melhor, desenhar linhas de cuidado muito bem posicionadas dentro das suas redes ali, né? Que mapeiem todos os pontos da atenção em que esse paciente pode vir a transitar e financia adequadamente isso, também é muito importante, né? Outras localidades já têm muita dificuldade, nem sempre só pela questão financeira e orçamentária, né? Mas às vezes pela dificuldade de acesso a serviços na localidade. A gente sabe que algumas localidades do nosso país, elas estão nessas chamadas zonas de vazio assistencial, né? Em que a distribuição dos nossos oftalmologistas, ela segue muito também as oportunidades dos grandes centros, né? Então, localidades mais afastadas dos grandes centros, né? Elas ficam meio carentes do profissional que nos apoia na rede, das clínicas, dos serviços, então é muito difícil, né? Por vezes, essas secretarias têm que fazer amarrações muito complexas para conseguir encaminhar ali mensalmente seus pacientes para cidades vizinhas para eles estarem fazendo o acompanhamento, né? Então, é preciso um olhar muito cuidadoso da gestão, né? Que as gestões trabalhem em rede, trabalhem de forma colaborativa, desenhem ali na macro-região de saúde, que a gente chama, que é um agrupamento de municípios, né, de secretarias de saúde, que detém ali como ponto de referência um município de médio ou maior porte, que tenha, né, um acesso mais fácil a determinados serviços de atenção especializada que não estão amplamente distribuídos em todos os municípios, nem é para estar também, né? O ideal é que esses municípios, eles se aglomerem nessas macro-regiões de saúde, tenham os seus planos bem desenhados, tenham linhas de cuidado bem desenhadas, para que eles possam estar dando o devido cuidado a esses pacientes, né? Só para fins de informação mais numérica aqui, nós temos no âmbito do Ministério da Saúde, cerca de 450 clínicas hoje habilitadas para o cuidado ao glaucoma, do ponto de vista de tratamento medicamentoso, né, por duas vias, ou pela via da política, por meio do qual ele recebe um repasse por meio da respectiva secretaria municipal ou estadual de saúde, né, a depender da secretaria que faz a gestão daquela clínica, com recursos repassados pelo Ministério da Saúde também, né, recursos federais, ou clínicas que são habilitadas por outra modalidade, em que elas recebem diretamente os colírios que fazem parte do elenco encaminhado pelo nosso Departamento de Assistência Farmacêutica aqui do Ministério da Saúde, né? Tem essas duas modalidades. Por vezes elas se combinam, elas são complementares também, né? E tem a oportunidade também do ente local, que é a Secretaria Municipal e Estadual de Saúde, ofertar recursos a mais, ofertar um elenco mais ampliado de colírios, né, de tratamento medicamentoso no âmbito daquela localidade. No âmbito mais cirúrgico, né, dos procedimentos cirúrgicos, a laser, da trabeculoplastia seletiva a laser, que é algo que a gente está trabalhando para conseguir implementar e dar maior vazão na nossa rede SUS, né? Inclusive, a gente agradece bastante o CBO, na pessoa da doutora Vilma, que tem nos apoiado nesse sentido. É uma coisa igualmente complexa, porque a gente sabe que as secretarias de saúde precisam contratar esses serviços. A gente sabe que a oftalmologia é uma especialidade que, na grande parte das vezes, ela é ofertada por clínicas privadas. Então, é preciso que as secretarias de saúde façam essa amarração, né? É muito raro, muito infrequente que o próprio poder público detenha clínicas públicas de oftalmologia. Então, na grande maior parte das vezes, é preciso esse diálogo muito próximo entre o público e o privado para que eles consigam fazer essas amarrações, contratar essas clínicas, contratar esses serviços, esses hospitais especializados ou gerais que detenham as clínicas oftalmológicas ali dentro, né? E o serviço cirúrgico também, para poder fazer a amarração, definir as metas de cirurgias a serem realizadas em determinado período, para estar financiando adequadamente esse serviço prestado, né? Então, é preciso todo um desenho de rede, é preciso o desenho dessa linha de cuidado, é preciso conhecer a sua população e as suas questões epidemiológicas para estar mensurando e dimensionando quais e quantos vão ser as ofertas de atendimento prestadas, né? Então, esse diálogo constante, essa tensão constante do poder público das secretarias de saúde com os serviços, com os oftalmologistas e com a sua própria população, é muito importante para a gente dimensionar e fazer o adequado financiamento dessa rede, né? Para que todo mundo possa ter o devido acesso, sem que a gente tenha essas heterogeneidades, né? Em determinadas regiões a gente consegue prover um acesso mais claro, mais transparente, e outras a gente tem pessoas que aguardam na fila há muito tempo.
Perfeito, excelentes as suas palavras, Eduardo. A gente consegue ter uma noção bastante clara de todo o sistema. E aí a gente vai caminhando agora para o nosso final. Eu vou chamar a nossa colega oftalmologista, Cris Hilgert, que está na ponta, no atendimento dos pacientes, para você fazer as suas considerações finais sobre o seu ponto de vista de quem está no serviço recebendo esses pacientes. Considere, por favor, esse fluxo que você observa entre o paciente chegar e conseguir ser acompanhado na rede. Bom, eu vou falar um pouco da minha experiência em Campo Grande. Eu atuo lá em 2 hospitais filantrópicos, né, que atendem SUS e fazem parte desse sistema de cuidado do paciente glaucomatoso. E lá, realmente, a gente consegue esse acesso mais fácil. Felizmente, a secretaria está muito bem organizada nesse sentido, principalmente na questão da dispensação dos colírios. A nossa crítica maior é realmente a gente não ter essas combinações fixas que melhoraria muito a qualidade de vida do paciente, melhoraria a superfície ocular, facilitaria tratamentos cirúrgicos posteriores, né, que a gente precisa de uma superfície ocular saudável, e para o paciente que muitas vezes é idoso e deficiente visual, isso também ajudaria muito. Uma característica que nós temos na nossa cidade, que até me surpreendeu, é que a Secretaria de Saúde local, ela faz a dispensação na casa dos pacientes, ela entrega os colírios ao paciente. Então, o paciente só faz o cadastro na Secretaria de Saúde, com os termos próprios, e o paciente recebe os colírios necessários na sua própria residência. Então, a gente tem visto a satisfação dos pacientes nesse sentido. Eu sei que não é não é tão fácil de implementar isso, né? Já que o Brasil é tão variável, realmente muitas vezes falta médico, faltam clínicas, mas eu vejo como os pacientes ficam mais engajados no tratamento quando eles podem ter os seus retornos programados, os seus exames realizados. A gente tem uma dificuldade maior realmente nessa dificuldade em fazer a trabeculoplastia, que muitas vezes tiraria esses pacientes do uso de colírios, e isso com certeza melhoraria muito a qualidade de vida deles e o controle do glaucoma. Mas no meu caso específico, em Campo Grande, eu acho que nós estamos numa situação muito favorável, porque a gente consegue fazer com que o paciente venha a cada 3 meses e ele recebe muitas vezes o colírio em casa. A dificuldade maior que nós temos realmente é na questão cirúrgica, né? Mas são situações que têm sido resolvidas localmente, né? Então, eu acho que essa questão do acesso local, da gestão local, isso faz uma diferença muito grande, né? Perfeito, Cris. Isabela, a gente queria ouvir as suas considerações finais. Bom, pessoal, como mensagem final, eu queria retomar uma fala do painel anterior, do risco associado ao uso de medicamentos. Então, a gente entender aí que nenhum medicamento está isento de riscos. Isso significa que eu não devo usar um medicamento? Não. Isso significa que a gente tem que ter cuidado com o uso de medicamentos, acompanhar, fazer um acompanhamento médico mais próximo e prestar atenção nas possíveis reações adversas. E saber que a gente trabalha no intuito de ampliar acessos na avaliação sempre para garantir a segurança, a eficácia e a qualidade dos tratamentos que são ofertados para a população brasileira. Eu acho que essas são as principais mensagens que eu queria deixar aí numa fala final. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Eduardo Davi? Eu só quero agradecer pela oportunidade de estar participando do evento hoje, né, do 24 Horas pelo Glaucoma. A gente ter essa oportunidade de fala é muito importante. Agradecer em especial à gestão do CBO. O CBO é uma das sociedades médicas de especialistas que são mais parceiros aqui do Ministério da Saúde, né, nesse sentido de estar sempre com a gente, tentando construir algo colaborativo mesmo, né, e que dê acesso para as pessoas. E para deixar muito claro, eu frisei muito na palavrinha linha de cuidado, né? A gente, como Ministério da Saúde, como Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, está sempre tentando construir, sempre à disposição das secretarias municipais e estaduais de saúde, para tentar desenhar essa linha de cuidado no território, que a linha de cuidado ela vai ter a cara do território, do que está disposto no território, né? E a linha de cuidado é esse percurso, esse trajeto que o paciente segue na rede de atenção de acordo com as suas necessidades. E é entendendo essa linha de cuidado e essas necessidades que a gestão local e nós do Ministério da Saúde vamos conseguir ofertar o que a população glaucomatosa precisa, né? E é isso, a gente fica à disposição.
Muitíssimo obrigado pela participação de vocês hoje. Trouxeram falas extremamente importantes. Essa programação ela é feita para a população geral, tem pacientes com glaucoma, familiares, mas tem médicos, gestores, tem muita gente que nos ouve agora e depois podem assistir esse programa que fica gravado. Vocês trouxeram pontuações muito relevantes. Eu agradeço muito a participação de todos vocês.